Então, vamos começar a apresentação aqui. Nós estamos aqui na sala tecnológica do Departamento de Gestão e Economia e com o Rafael Benedetti. Ele vai ministrar a palestra Testes Rápidos, Inovação na Ponta dos Dedos. O Rafael possui ampla experiência no desenvolvimento e validação de produtos médicos, gestão de qualidade e assessoria científica. Ele também possui expertise em levantamento de indicadores, viabilidade e implementação de projetos e transferência de tecnologia. Também é aluno do PPGEP, então eu vou passar a palavra para ele, ele pode se apresentar melhor, falar um pouco, ele trabalha na HiLab, ele pode falar da HiLab também, então vou passar a palavra para você então, para a gente começar então essa palestra. Obrigado, vou agradecer você já de antemão pela participação na nossa palestra, então. Imagina, um prazer é todo meu estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite aí, né? Eu vi que a palestra anterior também era bem voltada a esse tema de saúde, dispositivos médicos, inovação, né? Então, trazer um pouco mais do meu conhecimento aí para poder complementar mais essa parte, né? E buscando um nome para essa apresentação, né? Eu acho que o que eu faço atualmente e o que a gente busca fazer com relação aos testes rápidos descreve bem esse nome que eu selecionei, né? Que é Testes Rápidos, Inovação na Ponta dos Dedos. Então, bom, obrigado, Gilson, pela apresentação. Eu sou o Rafael, né? Então, trabalho já há 5 anos aqui na HiLab, uma empresa de dispositivos médicos aqui de Curitiba mesmo, né? Aqui nós temos alguns equipamentos de testes rápidos que atuam mais na vertente ali do point of care. Então, tudo que é não laboratorial convencional, nós estamos atuando, né? Buscando aí romper as fronteiras de como levar a saúde para toda a população. Então, minha experiência com desenvolvimento e validação de produtos médicos está bem voltada para a minha experiência profissional aqui na HiLab. E quando a gente fala em desenvolver um produto, né, tirar um projeto do papel, a gente passa pela etapa de desenvolvimento, validação, tendo também toda a parte de assessoria científica e gestão da qualidade do produto. E o projeto ele começa antes disso, então, é conferir um pouco mais de habilidades também na questão de levantamento de indicadores, buscar uma viabilidade para esses projetos e implementá-los, né, dentro dos equipamentos que nós trabalhamos, bem como a parte de transferência de tecnologia, se estendendo ali até a parte de registro desse produto no órgão regulador aí, que é a Anvisa. Coloquei aqui só um pouquinho das experiências que tive, né, dos locais onde passei e passo até hoje, né? Então, a HiLab é meu local de espaço profissional, a UTFPR também aí como aluno do programa, né, de Engenharia Biomédica. Sou formado em Biomedicina pela Universidade do Uiti do Paraná, já tenho uma pós-graduação aqui na Faculdade de Pequeno Príncipe, e tenho um pouco do campo de atuação na pesquisa de biologia molecular lá na Fundação Oswaldo Cruz, aqui no SIC também, né, localizado aqui no SIC, onde eu fiquei lá mais de 1 ano e meio aí. E para que a gente possa iniciar essa palestra aqui, eu resolvi colocar uma pergunta que a gente pudesse refletir aí por uns 2, 3 segundos, né? Se você já imaginou um mundo onde os diagnósticos médicos eles sejam feitos em minutos e não em dias, né? Como assim? Se não existisse essa realidade que nós temos de ir a um laboratório convencional, né, fazer o jejum e coletar ali pelo menos uns 6 tubos para fazer os nossos exames de rotina. Pelo menos uma vez por ano aí a gente faz esses exames, né? E o mais interessante disso, né, se eu disser que isso já é possível, isso já acontece hoje em dia. E o intuito dessa palestra, então, é explorar um pouco mais de como esses testes rápidos tornam isso possível diariamente. Mas para que a gente possa entrar um pouco mais nesse universo dos testes rápidos, é importante que a gente faça um paralelo com os testes laboratoriais convencionais, né? Porque por mais que nós trabalhamos com testes que são muito bons, são testes de excelência no mercado diagnóstico, nós aqui também, que trabalhamos com os testes rápidos, consideramos os métodos laboratoriais como a nossa referência. Isso vem muito por todo o histórico que eles têm, né? Todo o desenvolvimento que já teve sobre esses equipamentos, testes,
que conferiram a eles a robustez que os métodos laboratoriais remotos ainda buscam chegar, né? Só que, fazendo um comparativo de prós e contras aqui, né, os métodos laboratoriais eles perdem muito com relação aos grandes investimentos que é necessário para que se mantenha um laboratório convencional. Esses investimentos, eu nem digo de dinheiro, né, ainda. Hoje, o mercado exige que, para que a gente tenha o laudo liberado, a concentração da analítica que a gente foi lá coletar nos nossos exames de rotina liberados, pelo menos o profissional tem que ter uma graduação, né? E muitos hoje já estão exigindo aí uma pós-graduação em áreas mais específicas, né, bioquímica, hematologia, biologia molecular, para que possa liberar esse resultado. Porque não é só avaliar como esse resultado saiu daquele equipamento, mas sim o que ele significa, né? E aí, falando um pouquinho de equipamento também, nós temos equipamentos laboratoriais aí de pelo menos 1,20 m, 1,5 m de largura fácil. Então, isso exige um local enorme para que esses equipamentos sejam instalados. Quem já teve a oportunidade de ir ali no nosso aeroporto Afonso Pena, né, quando a gente está chegando ali na área de embarque, um pouquinho antes tem o laboratório do DB, né, que é um laboratório de apoio diagnóstico para diversos laboratórios de Curitiba e região. E o DB tem uma estrutura enorme ali para conseguir comportar toda a demanda de exames que eles têm, muito por conta do tamanho desses equipamentos, né? E esses equipamentos e toda a estrutura geram um alto custo de manutenção para que essa estrutura continue funcional. Tudo isso tem um ponto positivo, né? Como eu disse, esses métodos são muito robustos, atualmente são o nosso padrão de ouro, e a precisão que eles têm em acertar um resultado e a sensibilidade que eles possuem de detectar resultados é invejável ainda, né? Nós, como testes rápidos, buscamos tudo isso ainda, não chegamos lá, estamos perto, dado os avanços, mas esses métodos, eles são consolidados e eles não abrem margem para dúvida nos resultados que eles têm, né? E aí, trazendo como contra também, né, de toda essa robustez, ela exige que seja um sistema fechado. E eu me refiro ao seguinte, né? Esses equipamentos, eles são de empresas já consolidadas no mercado também. E essas empresas vendem esses equipamentos, mas a maioria dos casos são processos de comodato, onde os laboratórios adquirem esses equipamentos. E não tem como os testes rápidos, que são de várias marcas no mercado, né? Não tem como esses equipamentos funcionarem com reagentes que não são específicos daquela marca. Então, o processo de trazer esses reagentes ainda costuma ser moroso, muito por controle de temperatura e tudo mais. E também o abastecimento, ele é super crítico, porque a gente depende de uma empresa só para estar fornecendo os insumos para realizar os exames, né? E tudo isso gera para nós um alto custo, né? Aí sim, unindo toda a parte de treinamento e qualificação, local, manutenção desses equipamentos, e também o comodato com as máquinas, né, gera, assim, um alto custo que precisa aí ser diluído no preço do produto e acaba sendo refletido também para o comércio, né? Mas, em contrapartida, a produtividade desses equipamentos, ela é enorme, ainda é imensurável quando comparado a um teste rápido. O profissional que está ali fazendo o exame, ele só tem o trabalho de colocar a amostra que chega para ele lá no laboratório dentro do equipamento. E o equipamento faz tudo. Pipeta a amostra, pipeta a quantidade de reagentes, já tem pré-configurado qual reagente ele tem que usar, todo o tempo, como ele vai fazer a leitura disso. Então, a produtividade aqui, facilmente um laboratório consegue, o DB da vida, consegue passar de 100 mil exames mês, facilmente. E falando um pouquinho dos testes rápidos, né, o teste rápido ele ganha em acessibilidade quando comparado ao método laboratorial, ele ganha de lavada, eu diria. Um equipamento grande de teste rápido hoje tem aí 30 centímetros, não pesa mais que 1 quilo. Então, ele consegue ser remoto, ele consegue ser transportável, vamos dizer assim, né?
Então, a gente ganha em acessibilidade quando falamos em aonde a saúde tem que chegar, né? Aí muitas empresas já optam pelos testes rápidos. Mas, né, a precisão desse método ainda é pequena. A gente tem muitos testes aqui que passam nos critérios aí de avaliação estatística, claro, mas teste rápido, no geral, quando a gente pensa ali no teste comum, que vai no cassete ali, né, que vende na bancada lá na farmácia, a precisão é muito baixa porque ela depende do usuário para que o resultado seja analisado. Então, quando você entende que o nosso olho ele não é treinado para isso, aí sim nós perdemos em precisão de resultado. E para muitas pessoas, se ele não tiver ali conhecimento prévio, ou se o teste não for composto por uma bula que consiga ser 100% entendível para aquela análise, a interpretação dele se torna muito difícil, né? E em testes simples, né, que já são velhos no mercado, aí, como testes de beta-HCG, por exemplo. Esses pequenos equipamentos, somados a uma demanda, a um comércio muito inflamado de testes rápidos, né, principalmente vindos da China, a concorrência muito grande, né, de muitos fabricantes, gera um baixo custo comparado aos métodos laboratoriais. Então, a gente acaba ganhando nesse quesito, né? Você consegue encontrar muitos testes rápidos que fazem o mesmo exame do que você ir num laboratório e tentar mudar a metodologia que você vai analisar aquele resultado. Aí é muito difícil. Mas como a análise ela é de teste a teste, né, nós não conseguimos fazer mais de um teste por vez, pensando no cenário ali residencial, né, a produtividade dele é menor. Porque a pessoa tem que fazer um por vez para conseguir analisar o resultado, tem o tempo que ele precisa, né, para que a reação aconteça, então pelo menos 10 minutos ali. Então, falando no quesito produtividade, os testes rápidos acabam perdendo. E para a gente contextualizar um pouquinho mais o que são os testes point of care, eu coloquei uma linha do tempo aqui, dos acontecimentos mais relevantes de testes rápidos, né? E o primeiro relato de um teste que foi utilizado, baseado em órgãos reguladores, né? Foi um teste de beta-HCG, lá em 1976, que foi aprovado pelo FDA dos Estados Unidos, né? E foi disponibilizado para que as pessoas que tivessem com suspeita de gravidez pudessem fazer um teste sem ser um método laboratorial, passando ali pela coleta de sangue venosa, esperando o resultado. Ela tinha o resultado ali em 15 minutos, fazendo o teste em casa. E isso se trata de um exame que é mais um exame de triagem, né? Mas o primeiro combate mesmo a uma epidemia, né, foi com o vírus da imunodeficiência humana, já em 1985. Então, nós conseguimos detectar a carga de anticorpos contra o vírus HIV e conseguir saber se havia uma infecção ali, primeiro, uma infecção estava instaurada naquele paciente e qual grau de infecção que aquele paciente estava, baseado na quantidade de anticorpos. E aí o boom mesmo dos testes rápidos foi só no ano 2000, né, onde houve a popularização dos glicosímetros, que são aqueles equipamentos que nós encontramos a rodo aí em farmácias, né, que conseguem medir a glicose a partir de uma gotinha do nosso dedo. E aí eu poderia colocar aqui também nesse slide o ano de 2020, né, que foi quando nós tivemos a pandemia de SARS-CoV-2, mas eu preferi colocar esse evento junto com o que nós vivemos de atualidade para os testes rápidos. Então, não só pelo conhecimento da população, mas também pelo quanto que se desenvolveu a tecnologia dos testes rápidos, somada aí à melhoria de sensibilidade, a não deixar dúvidas quanto ao diagnóstico, a métodos serem quantitativos e bons, né, quando comparados a métodos laboratoriais, muito aí por conta da tecnologia de inteligência artificial, é claro, mas esses testes point of care ainda vivem uma era que começou na pandemia e se propaga até os dias atuais, onde a gente consegue achar muita novidade na literatura aí e aplicar para a saúde da população.
E contextualizado, é mais interessante que a gente saiba também como é que funciona um teste rápido, né? Quando a gente vê um teste rápido, muito de forma simplificada, ele coleta uma amostra, então, que pode ser sangue, pode ser soro, né? Saliva, urina. A aplicação de testes rápidos na indústria alimentícia também é muito grande, então, alimento pode ser colocado como uma amostra desse teste rápido. Aí tem as outras, né? Suave nasal, que nós estávamos acostumados, fezes. E o teste rápido ele vai usar, a partir do contato com essa amostra, uma reação bioquímica, baseada ali em uma reação antígeno-anticorpo, né? Que é uma reação muito específica para detectar a presença de substâncias de interesse, ou até quantificá-las, né? Esses testes rápidos que são reagentes e não reagentes, e testes rápidos que são quantitativos. Essas reações, dentro daquela tirinha imunocromatográfica, elas acontecem de forma controlada e elas vão dar um resultado para nós em questão de minutos. E vou mostrar para vocês rapidamente, então, um exemplo visual de como isso acontece. Nós temos, na tira de teste rápido, a parte de detecção, onde nós temos anticorpos, né, que vão detectar um vírus ou então analito que nós queremos mensurar. Nós temos uma outra parte também chamada de conjugado de nanopartículas, que aqui está como anticorpo 1, né? Esse conjugado de nanopartículas é nada mais do que vai nos permitir visualizar o resultado. São nanopartículas de ouro coloidal, ali na casa de 20 a 80 nanômetros, e elas estão aderidas a esses anticorpos, e a junção de vários anticorpos na linha de captura nos permite visualizar um sinal a olho nu. E nós temos também um anticorpo secundário que nos permite ter um controle da reação, né? É o que nós chamamos de banda controle. Então, quando essa banda controle está presente, independente do sinal que a linha teste emitiu, a gente tem um teste válido, né? Então, os anticorpos formam um sanduíche com a amostra e, na presença do analito, o sinal ali é detectado e nos mostra um sinal reagente. Falando um pouquinho mais do que são os testes rápidos e quais as tecnologias envolvidas, né? Apesar de parecerem simples, eles incorporam tecnologias que são extremamente avançadas. A imunocromatografia, por exemplo, que é a base dos testes de fluxo lateral, elas podem detectar, então, os anticorpos, antígenos ou hormônios, né? E tudo isso acontece em cima de um conjunto de papéis, né, de filtros de papel sobrepostos, que permitem com que um líquido depositado faça um fluxo e a amostra tenha contato com as etapas reagentes, né? Mas quem vê um teste de fluxo lateral, seja numa bancada de farmácia, né, um teste de beta, ou os próprios testes de Covid que nós fizemos em monte durante a pandemia, não imagina que para desenvolver um teste desse do zero, pelo menos aí 6 meses de projeto, para que a gente consiga padronizar. O que tem de tão difícil, então, né? Como eles são baseados em reações antígeno-anticorpo, encontrar um par que faça essa integração entre os dois anticorpos de captura e detecção é de difícil padronização, né? Com relação à concentração, a acertar corretamente o epítopo que a gente vai pegar do analito que a gente quer. O conjugado também, ele é de difícil padronização, acertar ali qual é a proporção de nanopartícula e quanto anticorpo que a gente tem que colocar para que ela seja estabilizada e não comece a detectar especificamente. Ainda, né, para que a gente tenha a reação, nós precisamos pingar um líquido ali junto com a amostra, e esse líquido tem muita interferência com a base do nosso teste, então nós precisamos escolher bem a base do tampão. Ainda nós podemos colocar também surfactantes que vão ajudar o líquido a deslizar pelos papéis. E aí existem várias composições de surfactantes, acertar a concentração é bem difícil. Conservantes também para que isso não fungue, né, não tenha crescimento bacteriano e atrapalhe a reação.
E também ali a escolha dos papéis, né? A escolha dos materiais que vão na base, é um trabalho bem árduo. Tem uma outra tecnologia que a gente ainda não vê tão comumente nas prateleiras, mas que é a tecnologia de microfluídica, né? Mas essa tecnologia é interessante porque ela é conhecida como Lab on a Chip, então um laboratório dentro de um chip. Ela vai permitir com que nós consigamos manipular quantidades mínimas de amostras em dispositivos muito pequenos com uma alta precisão. Então, aqui tudo é mini, né? Mínimo de amostra, mínimo de reagentes químicos para que aconteçam as reações de quantificação, miniaturizado. Então, a microfluídica hoje traz para a gente uma solução laboratorial que, falando em custo, né, ela é muito rentável. Porém, né, para que nós consigamos fazer tudo isso funcionar, é uma fabricação bem complexa, né? Fazer com que o controle do fluxo da amostra dentro desses microcanais aconteça de forma padronizada é um desafio. E muitos desses dispositivos de microfluídica não são iguais aos testes rápidos, que detectam só um analito, né? Ou beta, ou COVID, ou hemoglobina glicada. Eles estão sendo feitos para detectar mais de um. Então, você fazer mais de um exame no mesmo dispositivo. E aí, fazer a integração com uma leitura automatizada é um problema também. Porque esses dispositivos de microfluídica, eles não conseguem ser vistos a olho nu. Muitas vezes os resultados são quantificáveis. Então, um dispositivo que consiga ler sempre no mesmo local, com fluxo sempre regulado, é um desafio aí para quem trabalha com microfluídica. E também nós temos os biosensores, né? Atualmente, os biosensores trazem uma nova dimensão aí para os testes rápidos. Eles conseguem transformar os sinais biológicos em respostas muito rápidas e objetivas. E é uma reação que a gente não vê, então é baseada ali em sinais elétricos, mas dá para dizer ali que é como se ele sentisse realmente alguma coisa que é invisível aos nossos olhos e entregasse essa informação muito rapidamente e imediatamente com uma precisão bem grande, né? O legal deles é que a sensibilidade é muito alta, nós utilizamos também um volume muito baixo, e esses, por se tratar de uma superfície plástica, ele tem uma enorme estabilidade envolvida. Porém, como todo método, tem também os seus contras, né? Porque conseguir manter a estabilidade da parte biológica desse biosensor é um problema. Assim como os testes de fluxo lateral, essa parte biológica ela é impregnada e seca ali em cima da base do eletrodo. Então, para que você consiga estabilizar isso, é um problema que pessoas que trabalham com esse tipo de biosensor enfrentam, né? E por se tratar de um sinal elétrico, lidar com as interferências químicas, os reagentes que tem ali, e outras interferências também dos equipamentos que fazem a mensuração do sinal, para garantir uma resposta padronizada, é um desafio aí dos dispositivos que utilizam biosensores. E aí, vindo para o caminho atual, né, que esses testes vão rumando no final, a integração com a inteligência artificial, ela vem sendo aplicada para interpretar os resultados. E principalmente para aprimorar o diagnóstico, né, tentar prever as tendências de saúde que vem, e predizer qual será o diagnóstico daquela amostra ou de uma doença que pode estar emergente, né? Isso nós já fazemos com IAs, que são baseadas ali em redes neurais, né? E também possuem uma alta sensibilidade quando bem treinadas. Porém, né, esse treinamento ele é um pouco extensivo, então os bancos de dados que nós temos, eles precisam ser bem ricos de amostragem. E quando você começa a trabalhar com uma tecnologia de inteligência artificial, muitas vezes você está procurando integrá-la à sua aplicação. E esses bancos, eles são bem ausentes, né? Porque quem tem um banco de dados de IA e retroalimenta esse banco para continuar o treinamento, acaba não disponibilizando isso por se tornar um segredo de indústria, né? Ou então se tornar realmente uma coisa mais offline. Então, esse é um problema quando se trabalha com IA. Fora que você precisa ter uma pessoa muito especialista, porque a arquitetura dessas redes, muitas vezes, elas são bem complexas. Mas o que a gente pode trazer disso aqui, né?
para esses 4 modelos de tecnologia. Que esses testes rápidos, eles são pequenos, né? Mas eles já carregam dentro deles aí décadas de ciência, de engenharia e de inovação embutidas. E falando em inovação, né, todo mundo busca, na área da saúde, ter cases de sucesso. Então, atualmente, os testes rápidos já deixaram de ser uma promessa, eles já estão mudando o panorama mundial da saúde, né? Na pandemia de Covid, por exemplo, eles foram essenciais para frear a transmissão. Isso aconteceu em tempo recorde, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui de mudança de cenário de saúde pública, nós vemos no histograma que no começo ali tinha muita testagem para SARS-CoV-2 e teve uma queda muito abrupta, né, do número de testagens. Mas não é que eles pararam de ser utilizados, eles apenas pararam de ser feitos por conta do isolamento da população contaminada. Então, os casos de Covid também caíram. Um outro caso muito interessante da utilização dos testes rápidos é a utilização deles em áreas remotas, né? Esse aqui é um caso nosso mesmo, aqui da HighLab. Nós fazemos, além da testagem das tribos Yanomamis, lá no meio da Amazônia, também toda a testagem das tribos ribeirinhas aqui do nosso litoral. Então, são pessoas que vivem ali na beira dos rios, né, dos mares, vivem pescando e não têm acesso à saúde por estar muito longe, né? Então, para esses testes em áreas remotas, em algumas regiões sem acesso a laboratórios, ali como áreas na África e na Ásia, por exemplo, alguns testes rápidos de malária e HIV, eles vão representar literalmente a diferença entre a vida e a morte do paciente, né? Porque se fosse para ele sair da casa dele, ou do local que ele habita ali, para ir procurar um diagnóstico, isso demoraria dias, né? Muitas vezes até semanas. Então, o teste rápido, com resultado de 15 minutos, pode salvar ali essa pessoa já começando com tratamento imediato. Falando de um caso de diagnóstico precoce, né? Eu coloquei aqui a aplicação do exame de beta-HCG. Então, hoje, uma informação interessante, hoje o SUS já disponibiliza testes rápidos nas unidades básicas de saúde, e muitos médicos de saúde da família que acompanham a gravidez, eles utilizam dos testes rápidos para acompanhar como está o andamento dessa gravidez. Já é mapeado, já é de conhecimento que a dosagem de beta-HCG ela sobe durante as semanas de gestação. Então, caso você tenha alguma mudança no padrão, pode haver alguma coisa errada com essa gravidez. Então, os testes eles são aplicados ali para que haja o acompanhamento da concentração de beta e para que essa gravidez ocorra conforme o esperado. E, para mim, aí, um dos casos mais fascinantes da aplicação dos testes rápidos é o quanto eles conseguem acelerar algumas decisões clínicas, né? Esse aqui, eu trouxe um padrão de bandas de testes positivos aqui para marcadores cardíacos, né? Mas hoje, esses dispositivos point of care, eles já medem ali em poucos minutos se essa pessoa está tendo algum problema cardíaco ou não. E isso, na rotina médica, né, acelera o diagnóstico, principalmente por 2 vias, né? Porque a gente consegue evitar internações que são desnecessárias, ou então a gente permite uma intervenção imediata de um paciente infartado. Isso, em alguns hospitais, até aqui na região de Curitiba, a gente já está atuando com os nossos testes rápidos para poder melhorar ali a eficiência da utilização de leitos de UTI ou CTIs nos hospitais. E aí, falando de um case aqui conhecido, né? Eu sou um case da engenharia biomédica aliada aí à inteligência artificial com testes rápidos. Estou para finalizar o meu projeto de mestrado e ele contou com o desenvolvimento de um dispositivo de teste rápido baseado em inteligência artificial para fazer a quantificação de bilirrubina total. Então, o que é a bilirrubina, né? A bilirrubina é o principal marcador de função hepática, né? Então, ela diz se o nosso fígado está funcionando bem ou não, se a gente tem alguma hepatite ou algum problema. Como que esse exame de bilirrubina é aplicado? Em adultos, realmente para avaliar se tem alguma hepatopatia. Mas em neonatos, né, os bebês eles nascem sem a função hepática porque o fígado ainda é imaturo. Então,
Nós precisamos intervir antes do fígado realmente ter a sua função 100% ativa, porque a bilirrubina ela é um analito tóxico para o nosso organismo. Ela pode causar ali alguma neurodegeneração, sim, em grandes quantidades. Né? E falando desse dispositivo desenvolvido, ele funciona aqui basicamente em 4 etapas. Né? Dentro do equipamento que nós temos, que é o HiLab Flow, o equipamento é responsável por identificar o teste, então, se identificar se é realmente um teste de bilirrubina que está acontecendo ali, né? E já fazer a utilização do algoritmo de inteligência artificial para posicionamento aonde ele tem que captar qual é o sinal que está sendo emitido por aquele teste rápido. Feito isso, ele passa por uma segunda verificação, que é realmente se há reação naquela tira, né? Então, puxando lá do início da apresentação, se a pessoa que está operando esse teste pipetou o volume correto de amostra, se ela pipetou a amostra como deveria ser, então se não tem nenhum interferente que prejudique a qualidade da reação. Feito isso, o sistema identifica tudo isso e se tiver ok, ele parte para a próxima etapa, que é a quantificação da reação propriamente dita. Ou seja, transformar o sinal emitido por aquela imagem em uma concentração de bilirrubina. E a gente acaba aplicando esse sinal em uma equação de regressão, que também, a partir do treinamento do algoritmo, nos consegue predizer qual é a concentração daquela amostra. A partir daí, esse resultado ele é liberado. Ele é conferido e ele é liberado. Aí, o profissional ali responsável por aquele paciente vai fazer um diagnóstico, somando aí a clínica do paciente, né? Se aquela concentração de bilirrubina bate com o que ele estava esperando ou não, se precisa intervir no tratamento ou não, né? Tudo isso a gente consegue ter em 5 minutos para o médico ali fazer a avaliação. E aí, pensando um pouquinho do que a gente já tem, né, de teste rápido, qual é o potencial para o futuro desses testes rápidos, né? Então, hoje todo mundo aí já conhece alguém que tem pelo menos um smartwatch ali que fica medindo quantos passos deu durante o dia, né? Qual é a frequência cardíaca, avaliando qualidade de sono, queima de calorias, tempo de exercício, né? Eu também fazia corrida com o meu. E além dos smartwatches, a gente já tem também dispositivos que medem o nível de glicose sem precisar ficar se furando ali diariamente, porque ele já fica na pele da pessoa e ele tem uma duração de 14 dias, com a função ali de emitir algum alerta para o paciente se ele tem algum pico de hipo ou hiperglicemia, né? E alguns aí mais tecnológicos podem até injetar insulina automaticamente, a pessoa acaba nem sentindo se ela vai ter um pico ou não, porque ele já prediz, né? Isso é o que nós temos hoje já, né? Mas para o futuro, né? Eu acredito que os testes rápidos eles vão arrumar muito na questão da medicina preventiva. Como assim, né, Rafael? Fazer o acompanhamento contínuo dos sinais de saúde mesmo e também dos hábitos de vida. Isso vai fazer com que a coleta desses dados permitam intervenções precoces, né, no paciente, prevenindo o agravamento de doenças ou então até o surgimento delas, né? Eu coloco também que esses testes rápidos eles vão dar mais empoderamento ao paciente, porque os wearables, né, eles podem capacitar os pacientes a tomarem decisões mais conscientes sobre a sua saúde. Os wearables também vão poder incentivar aí a adoção de hábitos mais saudáveis para aquela pessoa, tudo isso baseado nos dados coletados ali, do tempo que ela está utilizando esse dispositivo. E aí também a etapa de diagnóstico precoce, né? Porque aliado a uma inteligência artificial, a uma base de dados, a um armazenamento em nuvem, tudo isso já é realidade para nós hoje. Esses dados em tempo real, eles podem identificar alterações que indicam problemas de saúde já no estágio inicial, tornando os testes rápidos muito mais eficientes, né? E aqui eu coloco também um outro conceito que acaba sendo aliado aos testes rápidos, que é a telemedicina, né? Então, fazer esse monitoramento remoto aliado à telemedicina pode reduzir aí a necessidade de visitas presenciais a hospitais ou a consultas médicas, né? Otimizando aí o uso dos recursos de saúde, muito porque o sistema único de saúde que nós temos, aliado também a hospitais particulares, se precisar mesmo de
utilizar toda a sua capacidade de UTIs, CTIs e leitos não suporta toda a população. Então, tudo isso vai culminar num tratamento mais personalizado, né? Então, acho que toda a coleta de dados aí, aliada à inteligência artificial, vão permitir essa personalização que se adapta aí à necessidade do paciente. Isso inclui rotina, inclui forma de trabalho, qualidade de sono, né? Mas eu também coloco aqui alguns pontos importantes que devem ser analisados antes de nós realmente acreditarmos num futuro muito independente dos testes rápidos, né? Como eu comentei lá naquele comparativo, o mercado ele é muito competitivo porque existem muitos testes rápidos. Se você for numa farmácia, a quantidade de glicosímetros que você vai encontrar é pelo menos 5 modelos diferentes, né? E nós sabemos que nem tudo funciona excepcionalmente bem. Então, tomar muito cuidado com as medições inacuradas desses dispositivos que vão surgir, né? Para que a gente não tenha a coleta divergente dos dados ali e isso acabe nos prejudicando, né? Uma coisa que também está bem alta quando a gente pensa em integração de tudo isso é com relação à propriedade intelectual dos nossos dados, né? Hoje em dia nós vemos cada vez mais notícias de vazamento dos dados. Isso faz com que a gente fique muito vulnerável, né, com relação ao quanto a tecnologia está nos beneficiando e o quanto de fato ela está nos prejudicando. Eu coloco também a interoperabilidade, né? Essa palavra remete a ter uma instrução muito boa de como serão utilizados esses testes para que não hajam variações de como ele é feito para ser utilizado, né? Isso parte muito também do fabricante, de orientar bem, mas também da população, porque a educação da população também é um problema, né? Hoje no Google nós conseguimos saber qual a doença que nós temos, qual remédio nós temos que tomar, sem nem fazer a visita a um médico. Então, se tudo isso não for predito de uma forma muito correta e robusta, acabaremos sendo diagnósticos errados e diagnósticos que possam nos prejudicar ao invés de ajudar. E aí, para descontrair, né, todo mundo queria aí na pandemia um teste negativo de Covid para poder se encontrar com a família no fim de semana, né, para poder sair com os amigos ali, por mais que grupos restritos, né? E aí sempre é uma felicidade aqui, pelo menos na empresa, nós éramos testados 2 vezes por semana, né? Por se tratar de um laboratório, então nós não paramos, como a maioria das pessoas. Então, para a gente era sempre uma alegria ainda. Mas, fazendo um resumo rápido aqui dessa palestra, né? O que nós concluímos é que os testes rápidos, eles são acessíveis, eles já impactam diretamente na vida das pessoas, né? A sua aplicação, ela não está mais focada só em diagnóstico, ela também está focada na prevenção e monitoramento, em diferentes contextos. As tecnologias envolvidas nos testes rápidos são um campo muito fértil de inovação, então, muitos projetos surgem diariamente, principalmente para quem quer empreender, né, para quem quer pesquisar ou desenvolver novas soluções biomédicas. E falando em inovação, né, ela só acontece realmente com a troca de ideias, né? Então, já agradeci, mas estou muito feliz de conversar um pouco mais sobre esse tema dos testes rápidos, poder tirar dúvidas se tiver, né? Ou até colaborar aí, se alguém tiver algum projeto rolando, né? Eu deixei aqui o meu e-mail corporativo, mas também deixei o meu LinkedIn para a gente poder trocar experiências aí. Tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Gilson. E estou aberto a perguntas aí. Rafael, muito obrigado por participar ministrar essa palestra, muito interessante, essas tecnologias e ainda um campo que está avançando, né? Você falou dos recentes avanços aí no uso da inteligência artificial também para esses testes rápidos, né? Então, eu acho que é de bastante interesse para todos os nossos alunos aí ficarem sabendo, né, em que direção nós estamos indo com relação aos testes rápidos, né? E queria fazer uma pergunta com relação a... Você falou bastante sobre isso, mas esses testes
de uma forma geral, eles não têm o objetivo de substituir os testes de laboratório, né? Mas eles vão sempre, os dois sempre vão trabalhar juntos, ou de certa forma, em algum momento, os testes mais simples vão acabar indo para testes rápidos e só alguns tipos de testes vão ter que ir para o laboratório. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que tem um mercado para os dois tipos, né, Gilson? Quando nós pensamos em ir ali no laboratório fazer o exame, nós ainda não pensamos em usar só os testes rápidos. Então, a gente ainda vai preferir, por um bom tempo, coletar essa quantidade de tubos, né? Pedidos médicos e tudo mais. Mas o que nós estamos vendo atualmente é que dentro dos próprios laboratórios convencionais, eles já estão terceirizando para os testes rápidos. Então, isso vai trabalhar em paralelo, né? Cada vez mais a gente vai ganhando espaço com os testes rápidos, mas em alguns lugares a gente também não tem como competir, né? Eu vejo que o mercado está aí para todo mundo que necessita de uma qualidade muito grande, né? Então, a partir do boom da pandemia, aí, a qualidade dos testes rápidos ela cresceu muito. Isso eu consigo garantir do que a gente vê novos testes, aí, novos estudos diariamente, mas sempre ainda comparado aos métodos laboratoriais. Então, acredito que eles vão andar aí por muito tempo juntos, né? Para que possa aí a gente consiga sanar toda essa demanda de demanda médica mesmo, né? De exames aí. No chat, alguma pergunta? É que demora um pouquinho mais para chegar as perguntas do chat aqui. Alguma pergunta? Eu tenho outra pergunta. A construção da... Você falou, inteligência artificial, normalmente você precisa de uma base de dados grande, né, para construir. E geralmente, hoje, quem detém essas bases, detém, né, bases públicas, como a internet, o pessoal usa para fazer, né, para alimentar essas IAs generativas e tal, né? Mas no caso de dados sobre sangue, né, indicadores, isso aí não vai estar público, né? Qual será a abordagem para isso? Por exemplo, se, sei lá, não sei, estou especulando, né? O SUS controla uma grande quantidade de dados, né? Essa base poderia ser usada por benefício público, né? Não privado, né? Não ceder para uma empresa, mas usar isso como um todo. Como que você vê essa questão aí da construção dessas bases de dados para poder treinar a IA? Eu acho assim que falando com relação à SUS, né? O que nós temos de experiência com o SUS é que eles fazem testes e deixam a análise muito pautada na pessoa que está fazendo lá na ponta. Então, eles não têm um reporte de, por exemplo, quantos casos positivos de malária tiveram no estado do Amazonas em abril. Eles não controlam isso, né? A Biomanguinhos produz os testes, enviam para eles, e eles não sabem como fazer o uso disso. Então, é muito mais pautado em política pública, que nós já sabemos, né, do que realmente a utilização de um possível algoritmo para fazer um tracking aí de qual doença está mais emergente agora, né? Igual nós fizemos aqui em Curitiba, por exemplo, para a dengue, né? Nós já sabemos que isso vai ter uma emergência dos casos, mas quantos vão ser é só na hora, né? Difícil descobrir. E com relação às IAs, dado de saúde é muito mais crítico, né? Porque a gente tem que aleatorizar tudo, nós precisamos manter essa base em sigilo e utilizar ela de uma forma mais contida, porque algumas empresas que utilizam nossos serviços aqui, elas fazem essa etapa de epidemiologia, né? Mas esses dados eles são recebidos totalmente aleatorizados e, de fato, não são públicos. Então, precisaria ter uma integração ali muito bem pautada na LGPD para que a gente consiga utilizar isso de forma preventiva. Eu vejo ainda que é um ponto que a gente precisa explorar mais. Nós, como HighLab, conseguimos fazer a utilização desses dados, até porque o banco é nosso, né?
mas saindo daqui, isso ainda fica muito a Deus dará. Assim, não tem como controlar isso. Entendi. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta no chat. Não, acredito que o pessoal do chat está sem dúvida. Deixa eu só verificar mais uma vez. Não tem nenhuma dúvida aqui no chat. Não temos aqui na parte presencial também, então. Então, vamos encerrando a tua apresentação, foi muito interessante. Agradeço de volta, né? E vamos ver novos temas aí. Chegou uma pergunta. Você poderia comentar sobre a acurácia da IA aplicada na quantificação de bilirrubina? Posso sim. Falando em acurácia da inteligência artificial, né? Como que a gente faz aqui? A gente treina ela com uma base de dados que nós mesmos desenvolvemos, então é um projeto novo, né? Então não existe base. Então a gente acaba fazendo várias séries de testes laboratoriais e colocando isso como treino para ela. A gente consegue controlar o quanto ela está acertando ou não, e aí essa IA ela é constantemente retroalimentada. Então, para que a gente tenha um produto satisfatório aqui dentro da HighLab, tanto o desempenho laboratorial quanto o desempenho de arquitetura de software e hardware precisam estar próximos aos indicadores ali estatísticos que nós temos. Então, nós acabamos utilizando bases de dados ali mundiais, né, que utilizam uma média da população. E para a bilirrubina, por exemplo, a gente precisa ter uma precisão ali de uma variação máxima de 12%. Então, se ficar dentro disso, é suficiente para a gente. E quando o processo vai chegando no final, assim, o projeto vai virando um produto, quer dizer que isso foi atendido, né? Essa foi a pergunta da Jéssica Tironi, tinha esquecido de mencionar o nome dela aqui. Ela que fez essa pergunta. Obrigado pela pergunta também. Mais alguma pergunta no chat? O pessoal está tímido. Primeira vez que a gente faz live, então... Então tá. Então acho que podemos encerrar. Agradecer de volta a você, Rafael. Imagina. Opa! Veio mais uma. Opa! O pessoal está animado. Tainá Caroline. Na sua opinião, qual é o papel dos testes rápidos nas tendências futuras de validação e inovação em produtos ou soluções? Na sua opinião, qual é o papel dos testes rápidos nas tendências futuras de validação e inovação em produtos ou soluções? Quando a gente pensa em quais as tendências, né, e como os testes rápidos podem atuar dessa maneira, a gente acaba pegando uma base ali de quais foram os exames mais realizados no ano anterior, né, e a partir disso a gente tenta buscar exames que possam auxiliar o mercado e diminuir essa demanda, né, atender essa demanda, na verdade. Então, com relação ao papel deles, né, eles vão ser complementares aos testes laboratoriais, nessa visão mesmo de complementaridade, porque um ainda vai depender do outro por muito tempo, né, no sentido de que os dois se completam mesmo, né? Alguns são mais precisos, outros são mais rápidos, uns são mais baratos, outros são mais caros, então essa função complementar vai depender ali da onde a gente quer atuar, em qual local eles precisam ser feitos, né? Se eles são centralizados, descentralizados. Então, a minha opinião é que eles sejam complementares. O que você acha? Quais indicadores que, assim, na hora de escolher um indicador, que característica do indicador que assim, é priorizada? É pela facilidade dele ser medido ou pelo interesse em medir aquele indicador? Indicador, você diz assim,
Se escolheram medir bilirrubina, por exemplo, essa escolha é feita em função de demanda ou porque é mais fácil medir, ou como é que é? É uma série de fatores, Gilson. Quando a gente faz ali a viabilidade de um projeto, né, a gente identifica de possíveis demandas emergentes. Então, não só o exemplo da bilirrubina, que é um exame que precisa ser feito em neonatos, por exemplo, né? E para que os neonatos, normalmente esses exames são feitos ali de 24 em 24 horas. Mas para um recém-nascido, coletar um tubo de sangue dele é um problema, né? Porque ele é muito pequeno, ele é prematuro. Então, uma pequena gota ali de sangue tirada do pezinho dele, ainda que seja invasivo, né, é muito menos prejudicial à saúde dele do que um tubo de sangue. Falando do exemplo dos marcadores cardíacos ali também, né? A minha experiência laboratorial era, né? Chegou um paciente na UTI lá, suspeita de infarto, a gente saía correndo do laboratório, precisava ir lá coletar o sangue correndo, ultrapassar a linha, processar correndo, porque ele estava dependendo de fato daquele resultado. Com o teste rápido, o médico já faz nele na hora ali, né? O paciente deu entrada, o equipamento já está ali, o teste já está ali, ele só abre, coleta e já faz. Então, em 5 minutos ele tem o resultado. Mas, por exemplo, quando nós pensamos em um exame de hemograma, né? O exame de hemograma ele precisa ter uma robustez. Então, a gente ainda usa o nosso hemograma aqui, ainda é comparado ao método de referência, visto que ele ainda não consegue caminhar sozinho. Né? Entendi. Vamos ver se o chat se manifestou. Não. Pelo jeito, agora acabaram as perguntas. Parabéns da orientadora. A sua orientadora está aqui, não está aparecendo na câmera, mas ela está mandando parabéns para você. Realmente um trabalho muito interessante. Obrigado. Né? E, de volta, agradecer. Muito obrigado, então, pela palestra. Combinado, estamos às ordens. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, então. Tchau, tchau.